Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O futuro da educação está na ordem do dia e está na rua. Outra vez, o ano letivo passado foi atribulado, o atual, do que sabemos, será pior. A esta data, o Governo já chumbou por faltas, Sr. Primeiro-Ministro. Falta de professores, falta de investimento nos equipamentos escolares, falta de residências universitárias, falta 6 anos, 6 meses e 23 dias. Apesar de tudo aquilo com que já nos bafejou aqui relativamente às iniciativas sobre educação, o que é facto é que continuam a faltar condições, continuam a faltar professores e continua a faltar um projeto de futuro para a educação em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro consegue ter toda a administração pública na rua, médicos e enfermeiros, trabalhadores judiciais, docentes e não docentes. Não há uma única classe que esteja satisfeita com o socialismo. E o Tribunal de Contas também não, que a propósito do Plano Mais tece fortes críticas sobre as prioridades claras e a sua inexistência, falta de recursos a ações a mais, inexistência de metas e indicadores que permitam a recolha de informação nacional para aferir e comparar resultados, reforçando por isso as críticas que o PSD tem feito nesta matéria. Se não conhecemos o ponto de partida, nem os objetivos, nem os indicadores, como se pode avaliar a recuperação das aprendizagens? E a resposta é óbvia. Este Governo não quer avaliar nem recuperar. Implementou um plano enquanto a Europa o financiou e, esgotada essa verba, retirou 3.300 professores afetos à missão que deveria ser um desígnio nacional e não foi, mas afinal deixou milhares de alunos para trás. Um fiasco, Sr. Primeiro-Ministro. Um fiasco a progressão das carreiras que aqui hoje mesmo reforçou, que resume numa frase bem portuguesa: não passou de mandar areia para os olhos dos professores. Cria assimetrias, não recupera tempo de serviço e manteve a discriminação. A vinculação dinâmica, que também aqui assinou, supostamente acabava com a casa às costas, mas será uma lotaria anual. Fiasco o que se passou com os vouchers e a devolução dos manuais do 4º ano, com as famílias portuguesas sem saber o que fazer e sim ou não ter direito aos livros no ano seguinte e que acabaram por comprar. Fiasco o valor dos apoios sociais, Sr. Primeiro-Ministro, em matéria da ação social escolar. 16 € anuais para o escalão A. Deveria envergonhá-lo. O Sr. Primeiro-Ministro faz alguma ideia do valor do material escolar que este ano aumentou 14% para as famílias? Mas não faz. Mas oferta aos jovens licenciados como bónus: viajar na CP, pernoitar em pousadas da juventude e devolver as propinas se ficarem por cá. Não vai fixar um único jovem com estas medidas, porque eles percebem que estas propostas também não são sérias. E não é só o PSD que o diz, é a Sra. Ministra do Ensino Superior que, de forma muito assertiva e sensata, também o reconhece numa entrevista recente. Mas se o Governo abunda em receita fiscal, como tanto anuncia, por que não ajudar os estudantes e as famílias já e evitar que 11% dos estudantes universitários abandonem os cursos? Tem aqui um bom indicador, Sr. Primeiro-Ministro, para aquilo que é a matéria também de ensino superior, as dificuldades das famílias e dos jovens. Na verdade, este Governo transformou o futuro de Portugal, os jovens, no parente pobre. Da paixão à desilusão, o Governo socialista e a sua governança é o que nos separa de um país com esperança. O Sr. Ministro da Educação diz que precisa de tempo. 8 anos não chegaram. Precisa de tempo para quê? Perguntam os portugueses. Para destruir ainda mais o elevador social? Para acabar com a classe profissional dos professores? É que está quase lá, Sr. Ministro. Em relação ao ano passado, a carência de professores de português triplicou e a de matemática duplicou do 7º ao 12º ano. Hoje não faltam apenas os professores de informática, geografia ou inglês. Faltam os professores de disciplinas estruturantes para toda a aprendizagem: português e matemática. Dir-me-ão que todos os dias as escolas abrem contratação de escola e que aos poucos o problema se resolve. O Sr. Primeiro-Ministro também o referiu aqui. Mas resolve-se pouco, mas ainda assim à custa de professores com habilitação própria, e já são 800. Afirmava o Sr. Ministro da Educação em julho último que este era o último recurso na colocação de professores, mas afinal tornou-se um padrão. O problema permanece, não é só a tendência que é constante, como aumentou.
Cada ano que passa há menos professores e os que entram na docência não compensam proporcionalmente as faltas. O país está na rua, com os professores em greve, uma greve nacional já convocada e um Ministério da Educação sem capacidade de negociá-lo. Senhor Primeiro-Ministro, hoje é um bom dia para assumir perante os portugueses o falhanço total das políticas educativas do seu governo. A breve trecho, não teremos professores para ensinar os nossos filhos. E é disto que falamos. Quase 100 mil alunos iniciam o ano letivo sem professor pelo menos uma disciplina. Outra vez, tornou-se um padrão. Sabemos também que sem alunos não há escola, mas sem professores também não. O senhor Primeiro-Ministro ficará no seu currículo a hecatombe de um país que já não era para velhos, que já não era para crianças, que já não era para jovens e que agora também já não é para quem quer aprender. Com este governo, a crise da educação não é só uma crise, é intencional e é um projeto. Muito obrigada.